Fala pessoal, no tutorial de hoje nós vamos abordar o uso de Docker com WordPress, né? Então vamos containerizar uma aplicação WordPress, né? Lembrando que aqui na minha máquina eu não tenho nada, não tenho PHP instalado, por exemplo, não tenho MySQL. Então aqui vai ser um tutorial até bem rápido, bem simples, tá? Não vou adentrar muito na questão de um Nginx, nem de um Apache. Eu vou trabalhar com apenas para rodar a aplicação. Então a gente vai ter um container para o WordPress e um container para o nosso MySQL, tá? Em tutoriais futuros eu posso abordar sim a questão de um servidorzinho por trás, até para publicar isso, né, em produção, e até mesmo a questão do SSL, né, que a gente trabalharia ali com o certbot talvez para gerar a nossa key, né, para ter aquele HTTPS lá na URL, mas aí pegando já um site em produção, beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui eu vou criar uma pasta chamada WordPress, lembrando que eu não tenho um projeto WordPress, né, então CD WordPress. Vou dar um code. Vou abrir aqui. Basicamente, opa, peraí. Basicamente, a gente vai criar aqui apenas o nosso Docker Compose, né? Então, vai ser da seguinte forma. Ó. Então, obviamente, eu nem preciso falar, né? Tem que ter o Docker e o Docker Compose instalado na máquina, perfeito? Mas aqui, basicamente, a gente vai ter uma estrutura básica do nosso Docker Compose. Então, vai ser a versão 3.3 do Docker Compose. E aqui na declaração de serviços, nós teremos dois serviços, onde nós vamos chamá-los de, pode ser DB e uh, app, beleza? Em DB, lembrando que é um arquivo YAML, então tem que tomar cuidado com a indentação, né? A gente vai usar a imagem do MySQL, né? Então vai ser o MySQL 5.7, beleza? Opa, assim, beleza. Vamos ter os nossos volumes, né? Se tratando de banco de dados, né? Voltando aí nas nossas aulas anteriores, é importante ter o volume, né? Porque senão eu perco os meus dados quando eu dropar o meu container. Então isso é muito importante. Então aqui a gente vai montar dessa forma. Então ele vai salvar os dados no DB Data e vai copiar lá no container, né, por var para lib do MySQL. Tá? Esse caminho aqui, caso vocês tenham dúvida dependendo do que vocês vão salvar, é só consultar a documentação do que você deseja. Então, por exemplo, do MySQL, você teria que ir lá no Docker Hub e ver como que ele monta isso no container, beleza? Vou colocar aqui um restart always, não precisa colocar isso, tá? Opa, não precisa colocar isso. Eu sempre coloco porque se der algum problema, ele já vai restartar para a gente de forma automática, né? Automatiza essa questão para a gente. E aqui a gente já pode, também não é obrigatório, mas a gente já pode colocar algumas variáveis de ambiente, né? Para quê? No caso aqui do MySQL, eu terei, salvo engano, são quatro variáveis, né? Então a gente tem o password, o nome da base, o user e o password. Então são quatro variáveis. Perfeito? Mas não são obrigatórias, né? Por que a gente está fazendo isso aqui? Porque quando eu subir o meu container do Docker, eu já quero que ele suba com todas essas configurações para mim. Eu já quero que ele crie um banco, que ele já tenha um usuário, uma senha para aquele cara. Enfim. Então aqui, na verdade, na versão 3.3 tem que ser assim. E a gente vai ter o MySQL root password. Nós vamos ter também o MySQL database, o MySQL user e o MySQL password, tá? Eu poderia passar essas informações aqui, hard code, né? Porém, não é uma boa prática. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um arquivo env, então um arquivo env. Opa, lembrando que env é de environment, né? Esse arquivo a gente não pode versioná-lo, né? Apenas lembrando esses conceitos aí. Vou pegar esses quatro valores e vou passá-los aqui, sem problema nenhum. Só que aqui eu passo como igual mesmo, dessa forma. Então aqui a gente vai ter a nossa root como pass, o banco vai ser o WordPress, o nosso user vai ser root e aqui a nossa senha é, vai ser root também, whatever, beleza? E aqui, basicamente, a gente faz dessa forma aqui para ele pegar a nossa variável do nosso arquivo lá do environment, tranquilo? Só ajustar aqui.
Beleza. E agora, beleza, o do MySQL está pronto, né? A gente vai só precisar, como eu falei que eu vou usar esse volume aqui, então a gente vai precisar declarar esse volume, né? Então, volumes. Vou colocar aqui o dbData como um objeto vazio inicialmente. Beleza? Aqui no nosso app, né? Como que vai ser a estrutura? Por exemplo, quando eu vou montar uma aplicação que trabalha com Symfony, com Laravel, eu não tenho a imagem do Laravel, né? Quer dizer, eu posso até ter, mas aí vai ser alguma coisa personalizada. Geralmente eu tenho a imagem do PHP, né? E aí dentro dela eu instalo o Laravel. No caso do WordPress, não. O WordPress eu já tenho a imagem dele. Então eu já posso puxar da imagem dele. Então o que que eu vou fazer aqui? Vou pegar a imagem do WordPress. Como eu não sei qual versão é, eu vou colocar latest, beleza? Vou falar que eu quero trabalhar nas portas. Ports 8000 aqui na minha interface e lá dentro do container na porta 80. Vou também dar o restart always. Então, restart always. E vou também colocar algumas variáveis de ambiente, né? Importante. Então aqui eu vou copiar esse cara, certo? Vai ser mais ou menos a mesma coisa, entendeu? Só que aqui eu vou ter que passar o MySQL DB host, né? Como é que eu vou passar esse host aqui? O MySQL, por padrão, trabalha na porta 3306, então eu já sei que é a porta 3306, certo? E o nome do meu serviço aqui é DB, então o meu host vai ser DB, dois pontos, esse cara, certo? Como o meu app está na mesma rede do meu DB, então ele consegue enxergar esse DB aqui dentro, entendeu? Caso eu fosse trabalhar por fora, eu poderia passar aqui localhost, se fosse uma rede externa, por exemplo. Mas no caso aqui, eles se enxergam, beleza? E o resto aqui é isso mesmo, né? No caso da database, do user e do password, como eu estou trabalhando com variável de ambiente, né? Então não preciso nem conferir, né? O que ele criar embaixo, ele vai assimilar em cima, beleza? Então basicamente é isso. O que eu posso fazer aqui para ficar melhor também, lembrando que eu já passei isso em algum tutorial passado, é o depends on, né? O que que acontece? Quando eu for subir a minha imagem, né, esse cara aqui, ó, o WordPress, ele, por padrão, vai tentar fazer a conexão com o banco, né? Então, se esse cara subir primeiro, não vai ter banco, então vai dar erro. Então, o que que eu quero fazer? Eu quero falar que ele depende do DB. Então, por padrão, ele vai subir primeiro esse cara e depois ele vai subir o app. Perfeito? Então, basicamente é isso, está pronto. Vou só ver se está certinho aqui a estrutura, ls-la, -a, perdão. Beleza, então vou dar um docker docker compose up-v. Ele vai baixar para a gente uma SQL, né? É rápido esse processo, não demora muito. Tá baixando aí para a gente. Beleza, agora eu vou baixar o WordPress. Também vai dar o pull na imagem. Também não demora muito. Geralmente é bem rápido esse procedimento, né? É bem tranquilo também. Beleza, tá criando pra gente o WordPress DB e o WordPress App. Vamos ver se está teoricamente foi criado. Vou dar um docker ps aqui para ver se está funcionando. Ó. A gente pode ver que tem o up, então ele está funcionando. Né? Como é que a gente vai testar isso agora? Eu vou abrir meu navegador, vou abrir no modo anônimo, porque, né? Enfim. Opa, eita, boa. 8000. Então aqui eu já tenho o WordPress rodando demais para mim, ó. Eu posso fazer a configuração dele. Então, basicamente é esse o tutorial, né? Como que a gente subiu. Se eu der aqui um Docker Compose Down, por exemplo, já não está funcionando mais, então já está rodando no container bonitinho pra gente. Então, basicamente, o tutorial foi esse. A gente pode incrementar bastante coisa. A gente pode, por exemplo, trazer nos próximos vídeos aí a questão do PHP-admin, né, que é a interface para o MySQL. A gente pode trazer a questão do Nginx, como eu falei no início, a questão do SSL, né, trabalhar com Let's Encrypt, essas ferramentas, beleza? Mas para hoje foi isso, né? Dockerizar uma aplicação, rodar uma aplicação do WordPress com Docker, beleza? Abraços.